Muito bem-vindos a mais uma temporada do Future Office aqui na Desco, especialista em transformação de escritórios. Nessa temporada vamos falar de um dos maiores desafios dentro das organizações, gestão de pessoas. E não poderíamos, neste primeiro episódio, falar com ninguém menos do que, segundo ele, um grande bodegueiro, provavelmente o mais importante ou o mais premiado do Ceará. Ele foi diretor-presidente dos Mercadinhos São Luís, foi e é, onde começou a trabalhar desde 1976, foi presidente da ACESU, da CDL de Fortaleza, atualmente é diretor da CDL e da FCDL, vaga que eu tenho a honra de dividir com Severino Ramalho Neto, que nos dá a honra aqui de compartilhar a sua experiência no Future Office. Neto, um prazer imenso ter você aqui, meu irmão. Bacana, Pablo. É engraçado que você até errando acerta. Me conta, me corrige. Você falou que foi presidente do São Luís, foi e é, né? Mas é porque esse é o último ano mesmo. Olha só, passando o bastão. O bastão agora nesse ano. Estou indo para o conselho. Já sabemos quem vai assumir essa presidência? É meu irmão, Luiz Fernando. Olha que coisa boa. Que é nosso sócio também. Boas-vindas ao Luiz Fernando, a essa bodega mais famosa do Ceará. Pronto. Né? E obrigado pelo convite de estar aqui e falar um pouquinho daquilo que a gente ama, né? Que é o Mercadinho, que é o Mercadão. Também uma nova bandeira aí que vai surgindo e direcionando o nosso futuro. E gente, que é nosso primeiro valor. Então, vamos lá, vamos bater esse papo. Gente é verdadeiramente um valor do Mercadinho São Luís, de todo o grupo. E esse é o tema que a gente vai, em especial, abordar aqui, Neto. Porque, sem dúvida, é o grande desafio de qualquer organização. Eu diria que no mundo hoje, especialmente por esse movimento aí pós-pandemia, todas as organizações estão tendo que repensar, retestar, reorganizar o seu olhar e a sua atuação para esse tema, para a gestão de pessoas. O Mercadinho São Luís conquistou o primeiro lugar no ranking das melhores empresas para trabalhar no varejo em 2023. Esse dado atualíssimo. Sem dúvida, nós recebemos agora, no mês passado, primeiro lugar Brasil do varejo. Mês passado, esse ano, 2024, veio a premiação referente a 2023, e na categoria Grandes Empresas, 1.000 a 10.000 funcionários, primeiro lugar nacional. Essa é a 10ª vez que a empresa conquista espaço entre as melhores do país nesse segmento para trabalhar, Neto. Eu li uma frase sua, já falando sobre esse momento, que eu quero trazer aqui para a conversa, que você diria o seguinte: o legado do seu fundador, seu João, como era conhecido, ecoa fortemente e, mais que isso, norteia os passos do grupo, com cuidado e atenção às pessoas, sempre em primeiro lugar. Na prática, Neto, o que é que isso significa? Vamos lá. Na verdade, essa frase poderia também ser atribuída a meu avô, que é o pai do João Melo, meu tio, né, que fundou o varejo, meu tio. Mas, Pablo, a notícia aqui para você, daqui a 2 anos, nós estaremos fazendo 100 anos. Uau. É uma história. Um século de história. Se você quiser, a gente pode marcar outro programa para falar da Segunda Guerra. Já está fechado. De outros grandes desafios que foram passados. Que foram vencidos e tal. Né? Mas é bacana isso, porque a gente está falando de cultura. Né? Quando a gente está falando de gente hoje no São Luís, nós estamos falando de cultura. Né? E tivemos, assim, temos uma relação com as pessoas fantástica. Né? Nós inauguramos o nosso fundamos o nosso RH em 1984. Para a época, o mercado entendeu até como um capricho do João. 40 anos atrás, ele já pensava né? em pensava gente, como isso prioridade. E de uma forma muito bacana, Pablo. Assim, como é que começa esse RH que fez esse trabalho fantástico, comandado pela doutora Ana Paula, daqui a pouco a gente fala um pouquinho dela. Mas ele começa num estágio de uma psicóloga, que era a Marcília Simeão, que vai pedir a oportunidade de fazer o trabalho, e meu tio pergunta para ela: o que é que eu posso fazer por aqui? O que é que uma psicóloga pode fazer aqui para a gente? Aí ela fala de seleção, treinamento, né, acompanhamento, aquela coisa toda. E ele olha para ela e fala assim: você pode fazer meu povo mais feliz? Ela: vamos tentar. E foi contratada. E ela passou 20 anos com a gente. Né? Fundou o nosso RH, que hoje é capitaneado pela doutora Ana Paula. Competentíssimo, tive o prazer de conhecer e conversar com ela também. Pronto, a Ana Paula faz um trabalho fantástico, né? E a ponto de ser
de ganhar o cargo de diretoria, né? Ganhar não é o... Conquistou Conquistou esse e esse cargo permeia todas as áreas da empresa, né? Um acompanhamento direto, olhando não a produtividade, mas olhando a felicidade que resulta em produtividade, né? Então, indo ao berço e fazendo do berço e a cultura trabalhar a favor da empresa, a favor dos resultados. Graças a Deus é o que a gente tem conseguido. Bom, 40 anos então está completando essa virada de chave que a gente lá atrás chamava do RH, mas o mais importante é o propósito por trás disso, né? A pergunta aí que eu inclusive anotei aqui é: você pode fazer minha gente mais feliz? Porque felicidade é o que resulta em produtividade. Ele já era contemporâneo lá na década de 80. Mas legal que você tocou no tema. Podemos falar aqui no programa ou em outros programas de outros desafios que, por exemplo, como sobreviver a tempos de guerra, né? Dores mais literais. Hoje a gente tem outras dores nas organizações e, sem dúvida, a mais recorrente delas é gestão de pessoas, né? Eu tenho compartilhado, né, um sentimento conversando com os empresários e lendo os dados, e eu tenho uma certeza. O dado é doloroso, mas eu quero que você talvez traga esse olhar um pouco mais otimista, baseado em uma experiência bem sucedida que você tem no Mercadinho São Luís. Eu tenho lido a respeito de que a gente vai viver novamente um grande apagão de mão de obra, e eu vou um pouco mais a fundo. Acho que a gente vai viver o maior colapso de gente dentro das organizações na história recente da humanidade. Você tem uma notícia melhor para dar para a gente? Eu acredito que sim, Pablo. Na verdade, a nossa história é com gente constantemente. Estava há pouco falando da cultura. E hoje em dia, com toda a tecnologia, com self-checkout, né, com o autosserviço cada vez mais bombando, né, as pessoas querendo se servir, mas varejo é muito relacionamento. Eu digo, se o mercadinho for no total autoatendimento, ele acaba o relacionamento. Patriciana Rodrigues, da Pagamentos, que você bem conhece, falou uma frase aqui, fazendo uma interseção, que dizia o seguinte: nós estamos todos preocupados no varejo com essa transição do transacional para o relacional. Então, isso não vai atropelar a existência de pessoas no varejo. Acho que é isso que você está falando também. Exatamente, né? Então, é assim, como é que a gente faz? Nós temos hoje um dos self-checkout mais produtivos do país. A quantidade, tudo isso é medido, tem indicadores. Então, nossos números vão estar Eu sou um cliente do self-checkout também, mas de vez em quando prefiro ir lá me relacionar na hora do checkout. Mas no self-checkout tem gente. Tem gente, é verdade. Nós colocamos gente lá. Tem sempre um apoio ali. No autosserviço, a gente botou a carne toda, praticamente acabou o balcão do açougue, por exemplo. Mas tem uma pessoa para atender, para trocar ideia, para te sugerir. Tirar uma dúvida, dar um suporte. Tudo isso pode ser automatizado. Né? E quem vai decidir isso é o cliente, se ele prefere que seja automatizado. Né? Ou seja, você prefere o self-checkout, mas ao mesmo tempo também quer o outro caixa lá operando e dando a serviço. Essa leitura que nós temos do cliente e a certeza de que o cliente quer o relacionamento, prefere o relacionamento, apesar de, em alguns momentos, ele quer ser no autosserviço. Nós tivemos um exemplo disso muito claro na pandemia. Eu moro vizinho uma loja nossa, no prédio de 24 andares, duas colunas, são 50 famílias. O pessoal, lá durante a pandemia, a gente pode atender vocês aqui sem problema, ninguém precisa ir na loja. Era unânime, todo mundo. Eu quero ir na loja, eu preciso sair de casa, eu preciso ver gente. É o meu shopping, eu quero ver. Então, as pessoas precisam disso. E a gente acredita isso. Há pouco você estava falando também da idade que está... A longevidade. Da longevidade que está cada vez mais presente. Na minha época de gerente de loja que eu fui, né? Eu passei por todas as etapas da loja, mas era comum ir o aposentado para a loja para conversar. Era o programa de família. Era, né? Então, as pessoas precisam disso. Né? Isso talvez
os psicólogos possam explicar melhor do que eu, mas nós precisamos. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Né? Você já me ajudou aqui a responder todo esse processo. Importante é você entender essa dosagem. Importante é que essas pessoas que sirvam estejam bem, né? Gostem daquilo que fazem, e a gente ama servir. Né? Você conhece a minha filha Joana, ela fica doida quando eu falo que a gente adora ser serviçal. Né? Nós somos serviçais, nós gostamos de puxar a cadeira para o cliente, botar ele lá, senta aqui. Né? Mas adoramos também ter os melhores atendentes de vinhos, porque conhece vinhos, os melhores de azeite, o melhor hortifruti, porque tem um processo todo seletivo, e tudo isso depende das pessoas. Né? Isso depende não só da nossa equipe, né? Mas como convencer o Mariano, que nos fornece cenoura, né? De trazer a cenoura que o nosso cliente quer. Né? E ele ser rigoroso em relação a isso, assim como nós somos rigorosos quando estamos recebendo dele, assim como o nosso cliente é rigoroso quando está com vocês. Né? Então, esse é o gol. E as pessoas têm um papel fundamental nisso, em todos os aspectos. Isso pode ser um dia substituído? Com certeza. É isso que o cliente quer? A gente vai ter que descobrir. Bom, adaptações, as mudanças. Quero falar sobre esse tema, mas antes quero mandar um abraço aqui para minha amiga Joana. Aliás, devo muito da minha vida empreendedora e classista a Joana, que é filha do Neto. Joana Ramalho, um abraço para você. Sempre fez um trabalho brilhante à frente do costume saudável, do marketing do São Luís. Há 20 anos atrás, estou completando 20 anos de empreendedorismo e associativismo, Neto, esse ano. E lembro como tudo começou por causa da Joana. A gente fazia um curso junto aí do Empretec, junto ao Sebrae. Foi quando ela me convidou para visitar a CDL Jovem, que ela era diretora na época. E ali comecei a minha jornada no associativismo, bacana, fazendo 20 anos agora. E olha que honra, gente. 20 anos atrás, a Joana, filha do Neto, me levou lá para a CDL Jovem. Agora é que eu pinto os cabelos, o Neto não. Eu não, é? Mas nós estamos... E tem uma honra de estarmos na mesma mesa hoje, com muita honra, no associativismo, diretores da CDL de Fortaleza. Quando o Neto foi presidente da CDL de Fortaleza, eu estava presidente da CDL Jovem Nacional, junto com o Honório Pinheiro, que era o presidente da Confederação Nacional lá em Brasília. E sempre tivemos, durante muitos anos, continuamos tendo. Hoje um pouco menos presencialmente, né? A pandemia nos levou muito aí também para um lado digital, mas o associativismo, parte fundamental também da nossa história, né? Acho que da tua jornada também, o associativismo deve ter tido uma presença fundamental. Sem dúvida, né? Você citou o Honório há pouco. O Honório foi parceiro nosso de associativismo, não só de classe, né? de supermercadista, como é a CDL, como também trabalhamos juntos em associativismo de compra. Né? Compras coletivas. Né? Fizemos muito. E é um grande amigo, ainda presente, né, no nosso dia a dia. Bom, vamos falar aqui dessas adaptações às mudanças, tema que você provocou, e eu quero puxar aqui para a gente desdobrar um pouco mais isso. Como é que tua empresa hoje se adapta a essas novas demandas do mercado, mas em especial as expectativas dos colaboradores para se tornar um dos melhores lugares para se trabalhar do Brasil? A gente comentava aqui nos bastidores sobre qual o teu pensamento hoje para essas adaptações. O home office funciona? Aqui na Desco a gente provoca esse olhar para o office home. Os escritórios têm que ter um pouco mais de ar de casa para as pessoas se sentirem mais acolhidas, mas num ambiente ainda produtivo. Que tipo de adaptação você tem observado dentro do Mercadinho São Luís, dentro de todo o grupo, em relação a essas novas demandas das pessoas? Então, começando pelo exemplo, né, nós temos hoje funcionário nos Estados Unidos, nós temos funcionário na Austrália, né, na área de compra, que é uma compradora de não alimentos, que funciona diretamente lá, de não revenda, na verdade, são produtos mais importantes, com uma coisa mais técnica. E o outro, um diretor de controladoria, que está morando na Austrália, não porque nós decidimos, então os dois foram por necessidade da família. E é tão difícil fazer gente, né? Como é que ele vai perder por causa disso? É muito difícil, né? verdade. Você tem hoje o equipamento, mais uma vez, servindo, né?
Né? Ao homem, a gente. Nós optamos por continuar com ambos, né? E tem dado muito certo. Temos isso dentro de casa, no escritório, tem o presencial e o virtual. Nós nunca tivemos, Pablo, assim, um rigor com horário, principalmente nas lideranças, né? Eles sempre fizeram o seu horário, o seu cargo. Nosso gerente, eu não sei que horas ele entra, nem que horas ele sai. Mas quando eu chegar lá, a loja deve estar boa, não por minha causa, mas para os clientes, constantemente. E eles entregam ela muito boa. Muitas vezes com horário bem além ou a menos. Um dos pontos agora do GPTW era os desafios, né? É o ano sabático. Então, como é que pode chegar um gerente nosso? Eu não sei, né? Olha, esse ano eu não quero trabalhar, não. Preciso ir ver minha cabeça, eu preciso dar um tempo, eu preciso ver... Cuidar de mim. Cuidar de mim e tal. Para a gente é perfeitamente normal. Como é que a gente vai fazer isso, eu não sei. Mas Perfeito. É um dos grandes desafios. Perfeito. O GPTW tem esse papel de dar as tendências, né? Isso nada mais é, né, do que cuidar da cabeça das pessoas. Saúde mental das pessoas precisa ser mais cuidada, sem dúvida. Pronto. Então, essa é uma tendência que nós temos que olhar, né, que tem que estar ligado. Então, acabei entrando em outra pauta, me perdi um pouco da tua pergunta. Eu perguntei... Me ajuda aqui, gente, agora eu também... Eu baixei aqui, peraí. A gente estava falando do... A gente já estava falando da adaptação às mudanças. Pronto. Né? Então, volta para o início da pergunta, que é exatamente essa. Né? Quais são os desafios? São diversos. Né? Como é que nós vamos nos adaptar? Não sei. Vamos nos adaptar. Estamos acontecendo, por isso eu falei de Austrália, as coisas acontecem, as pessoas são necessárias, as pessoas são fundamentais. Partindo desse ponto, vamos nos adaptar a elas. Eu já pego um gancho aí. Você está falando em vamos nos adaptar. Pegando, por exemplo, esses dois exemplos que você citou, de dois colaboradores, um nos Estados Unidos, um na Austrália, o fato deles terem ido para um outro país gerou, por exemplo, adaptação de compliance, de governança, de contratos de confidencialidade. Na prática, como que isso se dobrou em necessidade de adaptação da empresa ao colaborador? Provavelmente a empresa ainda vai ter que se adaptar. Nosso segundo valor, primeiro é a gente, nosso segundo é confiança. Perfeito. Tá? Então, a partir desse... Uma coisa vem com a outra. Uma coisa vem com a outra. Isso vai ser necessário de criar regras e tal, provavelmente. Né? Mas nada além do que o fato inicial, cara, qual é a tua necessidade? Eu preciso ir. A minha família está lá, eu tenho que estar lá com a minha família. Então, vai-te embora. Depois a gente vê como é que a gente faz o restante. Né? Então, e obviamente, é engraçado, eu tive agora há pouco com ele, e ele, olha, Neto, eu estou aqui talvez para pedir demissão, o que você quiser que faça. Então, é uma relação muito transparente dos dois lados. Esse fato não é da agora, que eu estou te colocando, está acontecendo. Então, o funcionário, a equipe estava totalmente preparada para olhar a necessidade da empresa, né? E a empresa tem que estar preparada para olhar a necessidade do funcionário. Quando acontece essa relação, o compliance na rigidez... O desdobramento formal... Ele fica no segundo plano. Perfeito, olha, mas é muito interessante, né, você trazer isso, porque, em especial, se falando de uma empresa centenária, trazer esse olhar contemporâneo para gestão de pessoas é inovador. Né? Com quantos empresários eu ainda converso no dia de hoje, e acho que todos nós, em algum momento, fomos dessa cultura. Né? Na Desco, a gente também tem, no grupo DNX, esse olhar para a gestão, para os resultados, em especial para as lideranças. No fim das contas, o que importa é a entrega está acontecendo, a sua flexibilidade está atrapalhando a produtividade do outro. São perguntas que se colocam na mesa para se construir.
A gente está vivendo um momento que eu tenho dito, e você acha que corroborou isso, que é, estamos descobrindo, vamos colocar na mesa, vamos ser transparentes, que é um valor número 1 nosso, para a gente entender como construir essa relação. Porque, no fim das contas, o que interessa não é a mim ou a você que somos CEOs, que estamos no cargo de liderança, que essas pessoas têm que prestar contas, mas sim com o nosso cliente. Está atendendo a necessidade dele? A adaptação a esses novos formatos está trazendo algum incômodo, alguma mudança para o cliente? Se não, perfeito, vamos construindo junto, então, esse novo caminho. Então, essa adaptabilidade é fundamental. Aí a gente fala aqui, você já trouxe exemplos do presente, ou seja, já tem diretor teu na Austrália, tem executivo teu nos Estados Unidos, você primeiro lidou com a dor da mudança para depois ir ajustando os processos, as operações. E não o contrário, né? Você não esperou também aquele super planejamento, vamos nos preparar para esse futuro incerto. A gente nem sabe, talvez, qual é esse novo formato de trabalhar. Mas aí, falando em futuro do trabalho, você já começa a ver, aqui na Desco a gente tem participado da transformação de muitos e cada vez mais escritórios, porque as pessoas não aguentam trabalhar mais hoje em qualquer tipo de escritório enfadonho, sem graça. Mas você já tem observado, olhando para frente, desdobramentos práticos no teu escritório, na tua sede, nas tuas organizações, esse novo pensar, esse novo momento que a gente está vivendo, essas novas experiências desses formatos de trabalhar, já tem desdobrado isso em mudanças no teu escritório? Sim e não. Sim, porque a gente percebe a necessidade tremenda. Nós tivemos... A pandemia foi uma grande alavancadora de mudanças, principalmente nesse sentido. Então, nós tivemos de pegar a cadeira que ele trabalhava no escritório, leve para casa. Você vai precisar dessa cadeira lá, senão você não vai estar... E assim foram feitos muitas dos processos acelerados. E, aliás, isso não foi um privilégio ou um fato do mercadinho. Isso aconteceu com todas as empresas. Todo mundo teve que se virar. Todo mundo teve que lidar com essa dor, né? Muitas das empresas estão querendo trazer o funcionário de volta. Nós não estamos nem trazendo, nem levando, mas também, ao mesmo tempo, pensando em como fazer essa nova adequação na área física, né, para que possa atender. Se você... Daqui para frente é todo mundo home office, você não vai ter um local que o funcionário também precisa do relacionamento. O funcionário também precisa estar lá dentro. E ele precisa das duas coisas. Nós fomos a primeira empresa a trabalhar com um regime que é muito comum em algumas áreas, não no varejo, de 12/36. Ou seja, o funcionário trabalha um dia na loja, outro dia ele folga. E assim vai. Então, isso a pessoa da operação, é isso? Da operação, Perfeito. o caixa, o operador de caixa. O operador de caixa. Ele trabalha um dia, no outro dia ele folga. Para muitos, isso é uma maravilha, porque tem um dia todo disponível para a sua família, as mães. Em especial, precisam desse. Especial as mulheres, especial, porque a Joana me diz também que daqui a pouco nós vamos precisar de cota, nós homens, porque as mulheres estão dominando tudo, isso é fato. Mas isso é muito bom para elas, que têm essa multifunção e por isso elas têm essa capacidade. E eu acredito também na Joana que nós vamos precisar de cota porque elas estão dominando mesmo, porque elas são multifuncionais. Nós somos muito limitados. Pragmáticos demais. Nós somos aquela coisa ali direta. Assim. Então, e isso também pesquisa. As mulheres adoram esse horário. E nós estamos vendo como melhorar esse horário, sair do 12 para menos, para que ela possa ter mais tempo para a vida dela em particular, que muitas vezes essa vida é dentro da empresa. Perfeito. Então, é dividir para que essa vida não seja só dentro da empresa. Você imagina 12 horas você trabalhando dentro da empresa. Também. Então, nós estamos tentando já diminuir esse horário, apesar dela já estar feliz com ele. Mas a gente tem plena consciência que se conseguir diminuir vai ser melhor ainda. E a consequência disso vai ser produtividade. E a produtividade não é só a quantidade de produto que ela passa no caixa. A produtividade entra no relacionamento que ela tem com o cliente. Perfeito. No
tratar. O pessoal pergunta, mas, Neto, como é que é o treinamento para o teu povo ser tão dedicado, ser tão hospitaleiro atencioso, também. hospitaleiro? Não tem treinamento. Não é treinamento. É você ser hospitaleiro com ele. É a força da cultura também aí, né? Que é passa na hora. Que é outro tema que a gente falava aqui nos bastidores. Você trouxe novamente aí a história do home office, mas que agora as pessoas estão precisando voltar também para os escritórios. E aí eu vou puxar esses dois gatilhos aqui. Primeiro, muito interessante, o Neto está trazendo aqui pontos práticos, ajustes práticos que vocês têm experimentado. Isso é muito interessante, né? Você falou aí desse formato de trabalha 12, folga o dia seguinte. Para as mulheres isso tem sido valoroso, mas você já quer, não importa se está dando certo, se pode melhorar, por que não melhorar? Testou, não deu certo, corrigiu. Gostei muito de saber que vocês já testam essas novas experiências. Você trouxe um outro ponto interessante, que é o lance do resultado. E resultado, a gente inclusive mudou um dos nossos valores aqui, que é a gestão por resultados, e trouxe para a gestão por performance, porque a gente entende que performance está alinhado justamente ao resultado literal, aos números, mas ao comportamento. E que para você, para o mercadinho, é ponto-chave, porque está atrelado à cultura. Mas aí a pergunta desafiadora que eu te trago é, se cultura é tão importante para o mercadinho, é um balizador talvez até aí para o selo GBTW, já te faço isso também como pergunta, é um caminho fundamental a cultura para essa conquista do selo, mas a pergunta desafiadora é, como é então que ao adaptar esses novos formatos, ou eventualmente ceder a alguns cargos que podem trabalhar a longa distância ou podem trabalhar no home office, qual é o equilíbrio para poder flexibilizar formato de trabalho, mas não perder a força da cultura? Bom, primeiro a resposta está na tua pergunta, né? Que a coisa é sempre o tal do equilíbrio, né? Coisa mais fácil de falar e mais difícil de se ter, né? de se fazer. Pablo, é viver, tá? Então, e o que é esse viver? É você estar em perfeita sintonia com o teu mundo que está acontecendo ali, né? Assim, a sustentabilidade, que nada mais é do que você estar em plena sintonia com a sociedade. O que é? Um dia, Pablo, acredite, o símbolo do desenvolvimento poderia ser da FIEC, eu acho que foi da Fiesp, era uma chaminé fazendo fumaça. Esse era o símbolo do desenvolvimento. Então, isso um dia foi sustentável. Hoje não é sustentável. Hoje, como é que pode um negócio desse? Então, o que muda constantemente é a sociedade. Foi ela que mudou, foi ela que condenou essa chaminé fazendo fumaça. Então, e assim no desemprego. Você estava falando que o desespero da turma é como é que eu vou trabalhar com gente? O nosso desespero é como é que eu vou ter um campo fértil para as pessoas para poder atender a nossa clientela. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio que nós temos. Nós temos uma base de funcionários, nós temos hoje 3.000 funcionários. A grande base no balcão, operador de caixa, ou no CD. Então, com um piso salarial baixo, que é muito baixo. Aliás, nós temos muito orgulho de ser supermercadista e de ter ganho esse prêmio em primeiro lugar, porque nós fechamos 2 vezes ao ano. Dia 1º de janeiro, dia 25 de dezembro. O resto é aberto constantemente. Nós temos áreas trabalhando 24 horas. E temos que manter esse povo feliz e produtivo. Qual é o desafio? É ter um campo fértil para que essas pessoas possam entrar, possam crescer, ou não. Nós temos um funcionário aqui na loja da Virgílio Távora que ele atende o pessoal, é um atendente de hortifruti, escolhe hortifruti como ninguém. É Amarildo, o nome dele. Quem chegar na loja do Virgílio fala, eu queria um mamão, pode pedir o Amarildo que ele vai separar o mamão do jeito que você quer. Eu não quero. Ele vai perguntar para quando? Para quinta-feira da semana que vem. Ele vai te arranjar um mamão que vai estar perfeito na quinta-feira. Naquele dia. Fantástico. E a Maria já está com a gente há uns 20 e tantos anos. Na mesma função.
né? E, na mesma função, ele conseguiu educar 2 filhas, né? Formar essas filhas dentro do mercadinho. Eu não quero ser supervisor, não quero ser gerente, eu adoro e amo o que faço. E dentro do que ele faz, ele conseguiu fazer a vida dele, construiu a casinha dele, fez todo. E nós levamos essa educação também. Aliás, uma dos pilares, que a doutora Ana Paula, aproveitando aqui o que eu estou lembrando dela, ela tem mais de 160 práticas estabelecidas, desenhadas, escritas, né? Se eu não falar das práticas dela. Doutora Ana Paula, já por favor, não deixe de vir aqui conversar com a gente, trazer um pouco dessas suas práticas, as empresas estão desesperadas por elas. Ela tem que ter, mais uma vez, a doutora Ana Paula tem dois papéis dentro da empresa. Uma, ela é guardiã da cultura. Perfeito. E a outra é ser a semeadora desse campo fértil, né? E de promover o campo estar fértil constantemente. E uma dos trabalhos dela que fez, que foi um tiro perfeito, foi, antes da pandemia, ter feito o plantão psicológico. Perfeito. Né? Antes da pandemia. Então, você imagina, quando entrou a pandemia, que todo mundo falava assim, fique em casa. E nós falamos para a nossa equipe, vá trabalhar. Sem ninguém saber o que era aquilo. Mas nós falamos para a nossa equipe, vá para a guerra, vá morrer. Foi isso que a gente acabou falando, e graças a Deus não morreu ninguém. Nós ficamos com todo cuidado, com todo o trabalho. Não era obrigatório. A gente entendia quando a pessoa estava com receio, que era natural. Né? Você não sabia o que estava acontecendo. A incerteza era generalizada. A mídia pesada e tal, né? E verdadeira, não estou questionando nada disso. Mas o fato é que a gente é um serviço essencial que tinha que estar aberto. E nós tivemos de fazer. Né? Então, e assim foi, passamos maravilhosamente pela pandemia, sem um problema sério. Teve vários que tiveram Covid e tal, mas não tivemos nenhum problema sério. Né? E deu tudo certo. Né? Mas o plantão funcionou. O plantão psicológico estava lá. Esse cuidado, ou seja, o cuidado com pessoas era tão genuíno que não precisava de uma pandemia para esse olhar para a saúde mental das pessoas, que hoje é um drama. Na época já tinha sido percebido. A gente percebia através dos números de afastamento. Perfeito. Então, esse olhar tem que estar perfeito. Mais uma vez, né, provavelmente seja esse problema seja mais forte dentro das grandes cidades do que no interior do estado, tal, mas, ou não sei, né, que a gente está muito presente aqui dentro. Mas a gente começou a perceber o nível de afastamento. Aliás, ela começou a perceber que uma das razões do afastamento era psicológico. Você falou aí uma frase que eu achei interessante para puxar outra. Poxa, mas as empresas estão com esse medo, né, de como que eu vou lidar com pessoas. É um grande desafio das corporações. Eu acho que o maior medo deveria ser como que eu vou lidar sem pessoas. Exatamente. Eu acho que o olhar da gente como organização tem que ser esse, né? Como que eu vou lidar sem pessoas. Com pessoas você está trazendo um olhar muito interessante, que é isso. Vamos viver o dia a dia, vamos entender que nós estamos vivendo com pessoas, as instabilidades virão, vamos construir juntos. E a solução vem daí. As soluções vêm juntos. A dor faz parte da Então, talvez solução. seja o resumo de tudo que a gente está conversando, mas é assim, é você estar preparado. As mudanças que têm acontecido no varejo são gigantes. E muito dinâmicas. Então, você vê aí livrarias, né? Não só... na verdade, é a maneira como as pessoas se comportam. Né? Como é que você... Eu sou da época do LP, depois do CD. Da fita cassete. Da fita cassete, etc. Do cara preta, que tu não sabe nem o que é isso. Era um toca-fita. O toca-fita. Sou quase dessa época. Pois é, mas esse passar,
né? E você está preparado para todas essas mudanças que estão acontecendo. O supermercado ainda não teve uma grande mudança na forma de venda, mas na forma de relacionar, são gigantes essas mudanças, né? Desde o ponto da gente você pensar que daqui, e isso não envolve só o escritório, né, mas os apartamentos estão cada vez menores. Né? O fogão está cada vez mais na sala e menos usado. Verdade. Né? Tem verdade. gente que tem o fogão na sala quase como gourmet. Virou peça de decoração, não? A comida pronta cada vez mais forte, mais presencial. Eu ouvi uma entrevista essa semana passada do presidente do iFood que ele fazia uma previsão que daqui a 10 anos ninguém fazia mais comida em casa. Imagina o que é isso para o supermercado. Eu que moro só e sou cliente do São Luís, já vou te dar esse feedback de como que eu tenho me preparado hoje. Bom, para mim existe um paraíso chamado Air Fry. Eu sequer uso o meu fogão. E vou no mercadinho. Aliás, vou raramente. Esse é um outro ponto. Essa jornada que mudou também com o cliente. A pandemia acho que ensinou a acelerar esse processo que já existia. Mas hoje ou eu compro pelo aplicativo do São Luís ou eu compro no WhatsApp. Porque tem muita gente, é esse lance da compreensão da jornada do cliente junto com a jornada do colaborador, porque ambas mudaram. Né? O aplicativo ele te dá uma praticidade que para pessoas do meu perfil é sensacional, mas em algum momento eu quero aquela fraldinha transformada em formato de hambúrguer saudável e o aplicativo não vai dar essa customização. Eu tenho ali um ser humano com quem eu posso conversar para customizar essa minha entrega. Então, esse lance da adaptação também, né, de como que eu adapto a jornada do colaborador, que mudou e vai continuar mudando. A jornada do cliente, que mudou e vai continuar mudando, em algum momento isso gera conflitos. Né? Então, os conflitos também são os que servem para a gente entender aí as novas soluções. Mais uma vez, a gente mudando, né? E mudando a empresa. Né? Hoje, se você não quiser sujar seu air fry, né, nós temos café da manhã, almoço e janta. Na loja. Né? Todas as horas, eu estava te contando há pouco, nós compramos a loja do Brasileiro lá na Abolição. Excelente localização. Isso, mas nós vamos atrasar, era para comprar e abrir. Nós vamos passar 90 dias para para lançar um bom café da manhã, Perfeito. Um bom almoço e um bom jantar. Lá vai ter isso também. Então, é essa leitura que a gente precisa ter de estar em perfeita sintonia com a nossa clientela. Saber quem é esse cliente, sabemos que você é o nosso cliente, quais são os seus hábitos, quais são as suas necessidades, se possível, nos antecipá-las a essas necessidades, suprindo essas. Se o airfryer estiver sujo, estiver cansado de limpar, vá para o São Luís que você vai ter o café da manhã. Perfeito. Mais uma jornada aí que a gente vai ter com o São Luís. Neto, você puxou um outro ponto aqui muito bom da gente falar, né? Sobre... Você falava lá atrás da importância desse tempo de respiro para as pessoas que trabalham, em especial para as mulheres que têm essa necessidade de estar algum tempo mais com suas famílias em casa, e vocês estão adaptando essas formas de trabalhar para que elas trabalhem mais tempo um dia, compensem no outro dia e estudando essa flexibilização. Por outro lado, você falou que o supermercado, por ser um serviço essencial, né, e na pandemia ele foi mais fundamental do que nunca, vocês só fecham 2 dias por ano. Todos os outros dias vocês estão abertos. Eu tenho dito e observado cada vez mais, eu tenho estudado, fui a São Paulo agora fazer mais um curso de gestão de pessoas, porque entendo que nós, como gestores, precisamos estar à frente nessa compreensão do debate, que precisa continuar acontecendo nas organizações. Mas eu tenho me perguntado, no dia de hoje, como é que eu mantenho pessoas que já não estão com a saúde mental 100%? Como é que eu consigo manter uma pessoa feliz, você usa muito esse termo, trabalhando, por exemplo, aos domingos? Como que é a gestão disso nos novos tempos? Ela tem que ser compensadora. Né? Ela não pode ser só de um braço. Né? Tem que estabelecer, você vai ter que trabalhar na hora de assinar o contrato lá. Funciona no domingo. Você quer? O cara, naquele momento ali, está doido pelo emprego. Quero. Né? A partir do momento que ele vai, nós temos, vou te dar em termos de liderança, eu falei para você que nossos gerentes são donos do seu horário. Perfeito.
Porém, todo gerente visita não só nossa loja no domingo, como visita também a loja da concorrência. Perfeito. Ele faz um checklist de ambos, né? Com o nosso olhar, ele avalia a nossa concorrência e avalia a nossa loja. É engraçado nessa avaliação, porque quando ele avalia a nossa loja, o banheiro do cliente vai ganhar uma nota, que se estiver limpinho, bacana, vai ganhar um 10, cheiroso. Ao mesmo peso, nessa mesma avaliação, vai estar o banheiro do funcionário. O colaborador e vai ter o mesmo peso do cliente. Né? Só voltando. Mas o gerente faz essa visita. E a gente sabe, já que, por mais que ele tenha um horário flexível, o quanto pesa isso para a família dele. Então, nós temos uma compensação de ter... ele trabalha um domingo por mês e ganha um final de semana inteiro por ter trabalhado esse domingo, para ficar com a sua família. Então, se você não tiver o olhar compensatório, né, de que seja a coisa... Ele é o contrário, ele já quer ir no domingo, para ganhar o final de semana inteiro com a família. Então, a gente tem que ter esse olhar sempre dos dois lados. Das compensações. Das compensações. Né, de ter alguma... Não pode ser uma relação só você ganha. Lateral, né? Você trouxe um ponto muito interessante. Aliás, uma das provocações que aqui na Desco, que é especialista em transformação de corporações, de escritórios, uma pergunta, provocação que a gente sempre faz para os nossos clientes que estão buscando reformar os seus escritórios, ou mesmo provocando que eles o façam. Eu sempre digo que o imobiliário é apenas uma consequência desse desejo de mudar, desse desejo de dar ao colaborador um ambiente mais produtivo, mais acolhedor. Mas a pergunta que a gente começa fazendo é: você usaria o banheiro que o seu colaborador usa? Porque antes de você querer mudar um móvel, transformar em open space, colocar a sinuquinha, colocar o que quer que seja, fazer o espaço do descanso, esse olhar tem que ser genuíno, né, Neto? E você trouxe exatamente esse ponto. Acho que o banheiro é o primeiro balizador de é genuíno o teu desejo de que teu colaborador esteja bem acolhido, que ele tenha, no mínimo, um sentimento de acolhimento como ele tem em casa. Nós tínhamos, voltando para o banheiro, né, nós tínhamos um contraste gigante. Como é que ele ia cuidar do banheiro do cliente se ele não tinha nenhum banheiro em casa? Perfeito. Né? Ou seja, o nosso papel não foi transformar o banheiro do cliente no banheiro que ele tinha em casa, e sim transformar o banheiro da casa dele no banheiro do cliente. Você tinha que ter um trabalho de mostrar higiene. Isso nós estamos falando de hoje, parece uma besteira, mas se olhar para o passado, né, o pessoal vivia de uma forma, e nós temos que ter essa preocupação. Nós temos gente visitando nossos colaboradores em casa, olhando a necessidade. Nós temos palestras sobre, desde o lado financeiro, de educação financeira, né, a saúde alimentar, né, para os colaboradores. Para os colaboradores. Perfeito. Nós temos uma política voltada para os colaboradores, que não é só isso que é suficiente, ou tudo isso que é suficiente, não, esse olhar por... Nós passamos por uma crise em 2000 que a gente resultou na venda para o Pão de Açúcar de 80% do nosso negócio. Nós praticamente começamos a vida de novo, né, de 2000 para cá. Ou seja, todo cuidado de gente não teria valido se a gente não tivesse tido essa solução. Provavelmente a gente não estava nem conversando aqui hoje. Né? Então, como transformar e como comprometer essas pessoas, né, com o resultado da empresa. E elas são comprometidas. A nossa empresa é comprometida. Nós tivemos no ano passado, batendo com o prêmio, né, o nosso melhor ano da nossa vida de resultados. Né? Porque as pessoas estão preparadas, as pessoas estão engajadas, né, e sedentas para ter mais responsabilidades, para ter mais... Então, tudo isso que vai dar lá do banheiro, do olhar para o banheiro dele, da casa dele, né, que se ele tem uma boa condição, se o piso da casa dele é um piso, uma cerâmica, né, ou ainda está lá no barro, que
muitas vezes para a gente parece maluquice, mas não é isso. Ainda é vida real, né? É vida real. Né? Então, a gente tem que levar essa... E num mundo que a gente vive, que vai desde a segurança, a gente tem que ter essa preocupação. Como é que o funcionário sai meia-noite da loja? Acabou o expediente dele? Não, nós temos que se preocupar como é que ele vai chegar em casa. Então, tem todo esse lado, tem toda essa... O cuidado é genuíno. Você trouxe um ponto que eu adoro falar aqui com o empreendedor, que não é romance, não, cuidado com pessoas e os resultados que geram aí o GPTW para o São Luís impactam os resultados da companhia. É o mesmo que vai gerar o resultado na última linha. Então, nós temos que ter esse entendimento. Investimento em pessoas não é balela. Não é balela. E aí um ponto fundamental. Quantos funcionários hoje tem o grupo? 3.000. 3.000, você estava me falando em 28 operações já, é isso? São 20 quantas lojas? 24 lojas operando, compramos 2 agora e devemos inaugurar ainda mais 5 esse ano. Ou seja, mais de 30 lojas certamente estarão operando aí. Sem dúvida. Na transição desse ano de 2024. E aí, para lidar com tanta gente, né? A gente já entendeu aqui que a cultura é parte desse processo genuíno de lidar com gente dentro da organização, que gente feliz impacta o resultado da companhia. Mas para lidar com tanta gente, com milhares de colaboradores, qual é esse papel e como é a atuação dessas lideranças transformadoras dentro do mercado? Qual é o papel dessas lideranças na transformação que resultam também em que o São Luís seja a melhor empresa para trabalhar no Brasil? As lideranças são fundamentais, né? Tem que estar todo mundo falando a mesma linguagem, tem que ter... Nós vivemos muito os nossos valores, né? Que eu estava falando o primeiro, gente, o segundo é confiança, o terceiro é união, o quarto é simplicidade, transparência e aperfeiçoamento. Esses são os valores da empresa e isso é que norteia e dirige todo mundo na mesma direção. Ou seja, quando você tem dúvida de uma decisão, desde o líder encarregado lá na base, a primeira liderança aos maiores cargos de chefia, deve tomar as decisões baseado nisso. Os valores são guias. Né, fica muito mais fácil. Nossos valores não estão para estar na parede, eles estão na mente da nossa equipe. Né? E volta de novo para a doutora Ana Paula, nós avaliamos todo o nosso quadro e nosso quadro todo nos avalia. Aliás, o Prêmio GPTW é uma avaliação. Né? Ele é uma entrevista feita individualmente com todos os funcionários, obviamente com a amostragem dos funcionários, que não é escolhida pela gente. Então, é um prêmio muito verdadeiro, que parte da equipe para a empresa. E nós ficamos orgulhosos e felizes, não só pelo prêmio, mas com a certeza de que esse ano, que foi o melhor ano das nossas vidas, operacionalmente, não será o melhor ano das nossas vidas. Se Deus quiser, esse ano agora vai ser o melhor ano da nossa vida e o futuro vai ser o melhor ano da nossa vida, como empresa. Então, é assim que a gente pensa, porque tem um campo bom, tem um campo bem formado, um campo fértil, né, com as pessoas sedentas para trabalhar. Eu estou aqui com Severino Ramalho Neto, um grande amigo, parceiro aqui de associativismo, no Future Office aqui na Desco, especialista em transformação de escritórios. E, Neto, para a gente ir encerrando esse grande momento juntos aqui, se você pudesse listar 3 caminhos, 3 insights, 3 olhares para os quais os empreendedores que querem transformar suas organizações, querem transformar seus escritórios, para além da reforma literal, né? para além de trocar os móveis, o que é que a gente pode propor, a partir do seu olhar, e para o olhar de pessoas? Que 3 caminhos esse empreendedor tem que seguir para verdadeiramente ele incorporar o olhar para pessoas dentro da organização como um caminho para o melhor resultado? Bom, todo empreendedor vai se olhar. Olhe primeiro para si. Olhe primeiro para si. Boa. Que você vai perceber o quanto você foi ajudado. Ou pelo ambiente, ou porque o ambiente foi favorável, ou ele te cedeu, ou porque você teve parceiros que abriram a porta, ou porque você teve equipe
que te trouxe aonde você está, e por aí vai, né? Ou seja, não existe empreendedor sozinho. Ele não nasce sozinho, ele não vive sozinho, ele não é isolado, ele não é autossuficiente. Ele precisa passar um recado para poder. Então, esse seria... Não sei se eu vou conseguir te dizer os 3, mas esse é fundamental para que ele entenda a necessidade de criar um ambiente para que ele possa desenvolver. E nesse ambiente tem pessoas vizinhas, tem gente vizinho, tem os conselheiros, tem o executivo, tem todo um formato. Usufrua disso, né? Outra, viva as suas verdades, né? Cada um, nós temos a nossa verdade, voltada a uma cultura de gente, por uma formação dos nossos familiares que foram nossas lideranças no passado. E conseguimos transformar essa cultura numa cultura produtiva. Então, porque poderia não ser. Ela poderia ser só a cultura e morrer com a empresa e morreria a cultura também. Não vai existir cultura se não existir empresa. Então, é como fazer ela sempre ser produtiva, e toda empresa tem sua cultura. Pode olhar que ela vai achar ali seu viés. Terceiro, é ser otimista, né? Se você não acreditar, empreendedor que não é otimista, compadre, não é empreendedor. Já não estaria empreendendo. Não, o caba tem que ser otimista para poder estar nesse ramo de botar a cara no mundo, né? Eu acho que é isso. Conviver com a instabilidade é o dia a dia do empreendedor, então não tem nenhuma novidade nisso, né, Neto? Sem dúvida. Bom, muito bem, olhar para si como o primeiro passo para transformar o outro. Eu acho que esse é um recado importante, bonito, mas é legal que você trouxe aqui não de uma forma romântica o tema gestão de pessoas, mas sim com ferramentas, olhares práticos, mas mais do que isso, essa cultura de fato é incorporada. Meu amigo Neto, uma honra sempre, tenho o prazer de compartilhar aqui já há muito tempo, hoje completando 2 décadas aqui praticamente que a gente está junto no associativismo, tenho a honra e o prazer de acompanhar de perto. E o mais importante, dando a palavra final aqui para o Neto encerrar esse papo, ele é sempre admirado, posso dizer isso para vocês aqui, eu admiro por isso e muita gente admira por isso. Eu acho que o Neto é o grande empreendedor, e os dados aqui, o selo GPTW é apenas uma das chancelas desse grande empresário, desse grande empreendedor, mais paz de espírito que todos nós já conhecemos na CDL de Fortaleza. Não sei no dia a dia se ele está... Mas a paz de espírito que ele passa para o empreendedor, que é sempre inquieto, é, sem dúvida, inspirador para todos nós. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui, literalmente, sentado numa outra mesa aqui da Desco com você, mas sempre tive a honra de aprender muito com você. O Neto sempre teve, e aí é genuíno, né? Eu que era ali um liderado no associativismo por ele sempre teve genuinamente a escuta atenta, nunca se eximiu de escutar quem quiser que precisasse chegar perto dele. Isso já é uma aula por si só, né? A sua escuta é verdadeira, tenho certeza que a sua equipe também percebe isso. Nós, líderes que estamos do seu lado, percebemos isso. Te dou aí os parabéns a você, a Ana Paula, que fica aqui esse registro, que lideram, que são os guardiões dessa cultura que disseminaram, que se desdobraram nesse prêmio GPTW, que é uma honra para o estado do Ceará também. Muito obrigado, meu amigo Neto. Palavra final é sua. Amigo Pablo, vamos começar pelo amigo, né? Tantos anos aí, fiquei feliz aqui, por mais que a gente conviva com a história da Joana no teu papel de associativista e também de empreendedor, né? Fiquei feliz com isso também, mas acho que muitas das coisas que você colocou tem mais razão do coração do que mais coração do que razão, talvez. Razão, né? Exatamente, né? Então fica aqui o meu muito obrigado e papo flui contigo, né? É fácil, a gente sai falando aqui, acho que aqui a gente, porque o programa tem tempo limitado, mas se quiser passar mais 3 horas aqui, a gente vai conversar 3 horas aqui tranquilo e sem problema nenhum, vai fluir fácil, né? Porque o facilitador é você. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Bom demais. Obrigado, Pablo.
Esse é o Futuro Office aqui na Desco, especialista em transformação de escritórios. Até a próxima.